Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. E agora vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro segue se preparando para enfrentar o Corinthians amanhã no Mineirão e terá como principal desfalque no jogo o seu treinador, Mano Menezes. Explica o pessoal de casa melhor aí essa situação aí, Guilherme. Quer dizer que o Mano vai desfalcar o Cruzeiro? É isso aí, Breno, por pelo menos 2 semanas, o Mano Menezes, que faz desde o ano passado um acompanhamento médico por problemas que ele teve na pele. Então ele foi atendido no ano passado, o Sidney Lobo o substituiu também naquela ocasião e agora a situação se repete, o Mano ficando aí afastado por pelo menos 2 semanas e o Sidney Lobo vai comandar não só os treinos na Toca da Raposa, mas alguns jogos do Cruzeiro, a começar pelo de quarta-feira contra o Corinthians no Mineirão. Esse jogo aí que o Cruzeiro busca a vitória e é logicamente, guardadas as proporções, uma reedição, né, da final da Copa do Brasil, o Cruzeiro muito diferente, sem jogadores importantes e o Corinthians também tentando se salvar do rebaixamento. Mas não dá para dizer que é um desfalque, né, Jota? Porque o Sidney, ele acompanha o Mano o tempo todo, tá sempre do lado dele acompanhando o trabalho, sabe o que o Mano pensa. O Mano já foi expulso, esse ano não, né, que esse ano ele tá mais tranquilo, mas em outras épocas do Cruzeiro foi expulso várias vezes, quem tava lá? O Sidney, então é uma transição tranquila nesses 2 jogos, o de comando, você concorda? Super tranquilo, até pelo cenário do Cruzeiro nesse final de ano, né? Aliás, o Sidney, inclusive, até assumiu ali aquela área quadriculada várias vezes, mesmo com o Mano dirigindo a equipe, né? Eu acho que o Mano vai dar uma sopradinha no ouvido dele de algumas coisas aí, mas é um auxiliar que está com o Mano desde a época da seleção brasileira, ou seja, praticamente uma década com o Mano. Não, são 15 anos que ele trabalha com o Mano. Mais de 10 anos. Além disso, o seguinte, sabe muito bem o que o Mano pretende, conhece os jogadores do Cruzeiro, conhece o estilo de jogo e também eu acho que o momento deixa que essa coisa aconteça de uma maneira mais tranquila. Eu acho que menos pressão. O Cruzeiro, esse final, eu até fiquei surpreso com o jogo lá em Curitiba, achei o Cruzeiro muito pouco vibrante, achei o Cruzeiro muito parado, muito aceitando o jogo do Atlético Paranaense, eu até esperava um pouco mais, mas acho que esse ritmo de férias aí permite até que o Mano faça isso. Mas em relação ao Sidney, tranquilíssimo, não muda nada, para falar a verdade. A gente fala aqui, Luiz, e a gente vai ouvir também o Romero falando sobre isso hoje, que esse final de ano para o Cruzeiro é um vestibular para alguns jogadores, para ver quem vai ficar, quem vai sair. Você já tem a sua listinha ali com aquela pitada de polêmica de quem você acha que não deve continuar para o ano que vem? Não, eu acho que o Cruzeiro é o seguinte, o Cruzeiro, ele tem um craque que está no comando do Cruzeiro, que é o Mano Menezes. O Mano Menezes passou no 3º bimestre, né? São 4 bimestres, ele passou no 3º bimestre, ele pode sair um pouco, né? Para poder fazer outras coisas que ele precisa de fazer, mas foi um craque o ano inteiro, treinador experiente, uma equipe que Sidney Lobo, que faz um trabalho, está com ele há tantos anos, o time já joga assim. Agora, é uma oportunidade, principalmente para esses jovens entrarem e fazer com que a torcida do Cruzeiro os conheçam, né? Então, essa turma nova, a gente precisa de sangue novo no Cruzeiro. O Cruzeiro, ele está revelando alguns jogadores jovens para poder estar fazendo. É a hora desses caras mostrarem, né? Mas agora, compromisso, eu não acredito que o Cruzeiro já ganhou, sabe que não vai chegar, está na Libertadores, já entra na fase de grupo, o trabalho foi feito, o ano está ganho e ponto. Os outros que tem que correr atrás. Nós vimos o Enem, recentemente nos 2 últimos fins de semana aí, para o ano que vem, se tem os atrasados do Enem, aquele pessoal que fica para fora, no Cruzeiro também vai ter os atrasados do Cruzeiro, o portão vai fechar e alguns não voltam Mas tem uma turma aí que o portão já fechou, concorda? O portão já está fechado e não precisa nem sair de casa, né? O duro é quando o portão está fechado e esses caras, você está tentando empurrar ele para subir o portão e o cara não sai de jeito nenhum. Tem esse detalhe também. Agora, vamos lá, os 2 laterais, Marcelo Herres o Marcelo e Herres está Ezequiel. emprestado, né? O Cruzeiro não deve fazer a aquisição do jogador e nem renovar o empréstimo, deve procurar um outro lateral esquerdo. O próprio Ezequiel também pode tomar novos rumos. Com contrato ainda, né? Tem contrato, mas o Cruzeiro pode emprestá-lo. Outros clubes já tentaram contratar o Ezequiel. O Manquejo é do Cruzeiro. O Cruzeiro pagou 6 milhões de reais pelo Manquejo, não deu certo, mas é um jogador experiente, tem que ver o que o Mano vai pensar. Lembrando que o Cruzeiro fica com o Lucas Silva só até o meio do ano.
Então vai ter renovou? também que encontrar. Real Renovou Madrid não vai- porque o contrato é da temporada europeia, né? Então Ok. é questão do meio do ano, meio do ano de 2019, o Lucas Silva possivelmente ou o Cruzeiro vai ter que comprar porque é um novo empréstimo. Voltou a jogar bola no Cruzeiro, né? Voltou a jogar bola, apesar de ter perdido a titularidade nos últimos jogos da Copa do Brasil. Mas então tem que ver o que vai acontecer. O próprio Manuel, que é um jogador. A torcida não gostou dele no final de semana, não. Não hein? foi bem, não foi culpa dele, né? A derrota do Cruzeiro. O Fred falou muito bem, faltou vibração. O Cruzeiro, como um todo, já. não jogou contra o Atlético Paranaense. A temporada já se encerrou na cabeça dos atletas, falta só no calendário mesmo. Então tem muita gente ali que o Cruzeiro pode recolocar em alguma equipe ou, quem sabe, nem renovar o contrato para abrir espaço para outros jogadores. Na zaga tem o Kaká, que foi muito bem contra o Vasco, aquele time totalmente alternativo que o Cruzeiro jogou e perdeu lá em São Januário. É um talento do Cruzeiro, um zagueiro. Então tem muita coisa para ser feita nesse elenco. E o Mano, vale ressaltar, é um ótimo gestor, sabe planejar muito bem o elenco e com certeza ele já está conversando com o Itaí sobre isso. Eu colocaria só um nome nessa lista aí. Sobes com um salário altíssimo. O contrato dele termina no meio do ano que vem, né? Se não me engano. Mas eu acho que ele já poderia pensar nesse processo aí de Mas transição. com certeza é um nome que, até mesmo porque é reserva, tem um alto Se tiver uma custo. proposta, acho que o Cruzeiro não faz nenhum tipo de Lógico que esforço. não, mas ele é um cara querido no grupo, né? Você viu, teve um pênalti lá, eles importante, pediram ele para poder bater o pênalti e tal, para ver. Mas é aquele negócio, Fred. O portão vai fechar, o Cruzeiro tem essa escapatória para poder mandar. O duro é quando o portão fecha e esse cara não tem jeito de sair. Vai ficar aí mais 2, 3, 4, 5 Foi o anos. Rafael Marques, o Cruzeiro tentou fazer com que ele fosse relocado em outro clube. Demorou, ele foi para o esporte e mas agora é o o- Rafael Marques. mas pra mim o caso- acionou Vai voltar. o Cruzeiro na justiça, cobrando aí valores que, na visão dele e do advogado, ele tem a receber do clube. Mas para mim o caso mais clássico do Cruzeiro chama-se Ernesto Farias. Esse é claro. Esse ficou aí no spa lá da Toca da Raposa ganhando 500 mil por mês aí, uns 2, 3 anos. Ele jogou 2011, alguns jogos de 2011, depois foi sair só no começo de 2013, então ele ficou quase 2 anos aí, sendo emprestado para o Independiente, outros clubes, a situação dele Treinando realmente não foi- separado. Treinando separado. Bom, antes da gente ouvir aí o volante Lucas Romero, eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo, com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundial é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundial tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muita chance de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundial é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então não se esqueça, pessoal, se está precisando de emprego, mande seu currículo para mundiale.com.br. O volante Lucas Romero falou aí se esses últimos jogos são realmente testes para alguns jogadores do Cruzeiro. Não, eu acho que a partir de agora até o começo da temporada do ano que vem é um ano de continuar projetando. Seguramente tem que tomar decisões, né, para ver se eles vão contratar mais ou não jogadores. O melhor para nós seria que o elenco continue igual, que todos os jogadores são importantes, que isso foi o que a gente demonstrou durante o ano. E seguramente a gente que não tive muitas oportunidades durante o ano e tem possibilidade de jogar os próximos jogos, tem que aproveitar. Tá aí, ó. A gente comentou sobre isso, tem alguns jogadores que tem que aproveitar. Eu até vou estender a lista aqui que a gente está falando aqui, ó. Nós já colocamos aqui na lista os 2 laterais, o Ezequiel, Marcelo Hermes, o Jota falou aqui do Rafael Sobes, eu falei do Manquejo, Manuel, Sassá. Concorda? O Sassá, ele não vai sair por sair, né? O Cruzeiro... E o Fred? O Fred, o atacante? É. Continua. A não ser que apareça alguma coisa estratosférica desses mercados alternativos, né? China, Arábia. Não E ele duvido, queira hein? ir também, né? E ele queira ir, porque o Fred tem Salário uma filha alto. nova, essas coisas. Já é um jogador também que tá resolvido financeiramente. ele Encerra a pode carreira do escolher. Cruzeiro agora.
ou não se sabe, né? Já tem uma idade Bem avançada. possível, eu não Pode sei ser que que sim. aconteça isso. Pode ser E que Bruno sim. Silva? Outro jogador que o Cruzeiro investiu muito e o Mano vai tentar recuperar. Não é um mau jogador, né? O problema é que algumas coisas que não dizem respeito só ao futebol atrapalham também a carreira do jogador. Então nós estamos falando de saída, Fred. Mas e aí, chegadas? Quais são as posições pontuais que você fala assim, ó, vai sair? Você falou, tiro sobe, nós estamos falando outros nomes aqui. Além de 2 laterais para reserva. Mas para o time titular do Cruzeiro, você acha que com essa base que tem, precisa do quê? O time titular do Cruzeiro é ótimo. Agora, se perdeu a Arrascaeta, aí o bicho pega. Aí vai ter que correr atrás do mercado e não é um jogador fácil de você colocar alguém para substituir. O substituto não está lá, claro, né? O Rafinha é um bom reserva. Manteve o Arrascaeta. Não precisa Para o contratar time ninguém? titular, ninguém. Para o time titular, ninguém. Você confia nesse time para Libertadores? Considerando, por exemplo, o Fred 100% lá na frente. Um atacante beirado, até mesmo porque o David é outro. Pra reserva. Não rendeu também, né? Para ser reserva. uma opção. Quem sabe até brigar por titularidade, para o Mano mudar um pouco a estratégia na própria temporada, ou no começo de jogo, ou no decorrer da partida. Falta esse jogador de beirado. Acho que precisa, mas na minha opinião, para reserva. Essa estrutura atual do Cruzeiro, o time titular é ótimo. Sim. Né? Mas a gente viu, apesar do Cruzeiro ter feito boas apostas, Marcelo Ramos não foi uma aposta horrorosa, não. Não. O jogador jogou no Grêmio, experiência europeia, veio emprestado, foi uma boa. Deu errado. Bruno Silva foi bem no Botafogo. Esse eu achei que investiu muito no jogador que tinha um perfil de jogo diferente, numa outra equipe que jogava completamente diferente. Então teve alguns erros de avaliação. Precisa de pensar no banco. O time titular é muito bom. Um jogador de meia, um meia ali para substituir eventualmente o Arrascaeta ou o Thiago Neves, por exemplo, ou dependendo da característica, até o Robinho, também é necessário. Eu acho que falta um jogador para esse setor. Lembrando que o Cruzeiro tenta a renovação do contrato do Thiago Neves, o contrato dele termina no fim do ano que vem, mas a partir do meio da próxima temporada ele já poderia assinar um pré-contrato e o Cruzeiro já tenta estender o vínculo dele até 2020. Então agora, nós vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. Olha só, o Fernando, lá do bairro São Lucas, comentou que ele não está vendo motivação no Cruzeiro para a reta final do Brasileiro. O Geraldo Costa comentou que o Cruzeiro precisa mostrar seu bom futebol até o fim do Campeonato Brasileiro. As férias ainda não começaram e o Corinthians não será um adversário fácil. Já o César acha que 2019 vai ser um grande ano para o Cruzeiro. E Guilherme, o Giovani, lá do bairro Santa Amélia, quer saber se você não acha que o Cruzeiro abriu mão do Brasileiro cedo demais e que hoje ele poderia estar brigando pela parte de cima da tabela. Um abraço aí para o pessoal do Santa Amélia, obrigado pela pergunta. Sim, eu concordo, abriu mão muito cedo do Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro fez aí a sua estratégia, tentou lutar pelas duas Copas Libertadores e Copa do Brasil, chegou até as quartas de final da Copa Libertadores, foi eliminado de forma polêmica pelo Boca Juniors, conquistou a Copa do Brasil, então não foi um planejamento que a gente fala assim, deu completamente errado. Não. Conquistou um grande título, colocou muito dinheiro aí nos cofres, o prêmio multimilionário da Copa do Brasil, então a temporada acaba que houve um equilíbrio, eu considero a temporada do Cruzeiro satisfatória, mesmo tendo abdicado do Brasileirão muito cedo. Vamos falar mais de Cruzeiro aí no último bloco e agora um recado para você que se preocupa com a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então, pessoal, se você precisa de fazer fisioterapia ou pilates, procure o CROT. Lá você será atendido por grandes profissionais e mudará a sua vida. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando do Atlético.